Olá, hoje vou falar sobre os fins e os meios, que é a ética para a vida humana, dedicada ao módulo 5 da área de integração, da professora Susana Lopes. Eu sou a Ana, vamos começar. Este trabalho está dividido em duas grandes partes, sendo a primeira sobre a ética e a moral e a segunda parte sobre a teoria da justiça. Vou começar por abordar os conceitos da ética, moral, valores e virtudes. Os valores éticos podem se transformar, assim como a sociedade transforma-se, considerando que na sociedade desempenhamos papéis diferenciados e adequados a cada espaço de convivência. O nosso desempenho está associado ao que é preciso fazer na representação de cada papel. O que devemos ser é indicado pelas regras do coletivo de que fazemos parte. Cada sociedade se compõe de conjuntos de ethos, ou seja, jeitos de ser que conferem um caráter àquela organização. Para tal, considero importante rever alguns conceitos. Ética e moral. Etimologicamente, as palavras possuem o mesmo significado, porém, conceitualmente, são diferentes. A palavra ética provém do grego, que significa costumes, conduta e caráter. A ética é uma ciência prática e normativa que estuda a moral, determina o que é bom e, a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Basicamente, a ética é a discussão, o debate sobre as regras, a análise dos princípios que regem a moral, é a filosofia da moral. Bem, passaremos à moral, que é o conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social. Funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem e o mal, ou seja, o certo ou o errado de uma ação. A moral é o conjunto de regras indicadoras do bem a ser feito e do mal a ser evitado, para que a sociedade viva em harmonia e o indivíduo encontre a felicidade. Com isto, percebemos que a moral indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mau, e a ética procura o fundamento do valor que norteia o comportamento. Normas do comportamento, da ciência normativa. Diz-se que as grandes teorizações éticas gregas também traziam a marca do tipo de organização social daquela sociedade. E no decorrer da história, os grandes pensadores encontraram formulações que explicassem os princípios mais universais, a igualdade de género humana e as suas próprias variações, e também que uma boa teoria ética deveria ser capaz de explicar as variações de comportamento, características das diferentes formações culturais e históricas. Enfocando a ética grega e lembrando de Platão, que disse virtude também é uma purificação, no diálogo de leis afirma também que Deus é a medida de todas as coisas. Temos, portanto, a prudência ou sabedoria, que é a virtude própria da alma racional. Temos a fortaleza ou valor, que é a que faz com que as paixões mais nobres predominem e que o prazer se subordine ao dever. E, por fim, a temperança, que é a virtude de serenidade equivalente ao autodomínio, à harmonia individual. Legitimação dos valores e regras morais. Os valores são características morais que todas as pessoas possuem. Servem ao indivíduo para orientar os seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Diz-se que uma pessoa possui um valor às normas decorrentes quando, sem controle externo, pauta a sua conduta por elas. Por exemplo, alguém que não rouba por medo de ser preso não legitima a norma não roubar. Apenas a segue por medo do castigo e na certeza de impunidade não o seguirá. Em compensação, diz-se que uma pessoa legitima a regra em questão ao segui-la, independentemente de ser surpreendida, ou seja, se estiver intimamente convicta de que essa regra representa um bem moral. E por esse mesmo motivo existem diversos valores, como a justiça, a honestidade, a liberdade, a igualdade, a lealdade, a tolerância, empatia, solidariedade e a coragem. Resumindo, a moral ordena e responde à pergunta: o que devo fazer? A ética aconselha e pergunta: como devo viver? Contemos ainda o conceito de amoral, que é não ter moral, não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. E moral, que é saber o que é certo e errado moralmente e agir como tendo o erro, agir contra a moral. O pensamento dos filósofos. Aqui temos Sócrates, que racionaliza a ética e preconiza uma concepção do bem e do mal e da virtude. Já Platão, a ética ganha fôlego na política a partir de uma concepção metafísica e da sua doutrina da alma. O filósofo alemão Leibniz considera que o direito e as leis decorrem de 3 preceitos morais básicos:
não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. Ou seja, a ética orienta também o ordenamento jurídico e o legal das nações, por conseguinte, orienta também a política. A grande doença do ser humano, mental, física, social, está precisamente na sua falta de ética. No nosso cotidiano, nos jornais, na televisão e na internet, sempre acompanhamos as notícias que estão relacionadas com ética, moral e com os valores que compõem a nossa cultura. E por isso dizemos que a ética e a moral são os maiores valores do homem livre. Bem, vamos falar agora sobre o filósofo John Rawls, que nasceu em 1921 e morreu em 2002. Por que falam as pessoas tanto em justiça? Porque é um dos conceitos morais e sociais mais fundamentais da vida de todos. A definição de justiça, o que a justiça significa para nós, define o que a sociedade deve ser ou o que achamos que ela deve ser. Mas podemos falar de justiça em sentidos diferentes, podendo ser representados por ativistas ou políticos, que é a justiça económica, polícias ou advogados, justiça criminal, estudantes, justiça nas avaliações e os futebolistas, justiça desportiva. Mas o que deve implicar a justiça? Será a igualdade, a equidade, ganhar o que precisamos ou ganhar o que merecemos? Como devemos equilibrar a balança da justiça? A justiça visa o bem comum, a justiça como harmonia. De acordo com esta visão, uma sociedade justa seria aquela onde todos cumprem o seu papel, ou o seu dever, de modo a que esse funcione. Violar esses papéis é considerado injustiça. A justiça vista pelo utilitarismo. Mas a justiça também pode ser entendida de modo utilitarista, segundo o qual uma sociedade justa é aquela que tenta melhorar a média de qualidade de vida para os seus cidadãos. E pelos libertários. Para um libertário, uma sociedade justa é simplesmente aquela que permite aos seus cidadãos serem o maximamente livres, com a menor intervenção do Estado. Saber qual é a maneira mais adequada de organizar a sociedade é a preocupação da filosofia política. Por regra, quando as pessoas falam de justiça, estão a falar de quem tem mais coisas e de como funciona a sociedade. Mas quem é que decide ou deve decidir estas coisas e com que critérios é que decide? A área da filosofia que trata deste problema é a filosofia política e o problema é conhecido como o problema de justiça distributiva. Problema da justiça. Será que não posso ficar com tudo o que adquiri ou existe a necessidade de redistribuir a riqueza? Se há, qual é a maneira mais justa de o fazer? Na distribuição da riqueza estará em causa o bem individual ou o bem comum? Diferentes concepções da justiça. A justiça como o igualitarismo, que defende que todos devem receber o mesmo, a crítica ignora a ideia de proporção. Será que todos merecem receber o mesmo? Aqui temos a justiça como igualdade de oportunidades. Defende a igualdade política e a igualdade económica. O problema é que há sempre pessoas que partem em vantagem ideológica, económica, social, etc. Temos a justiça como utilidade social, que é justo o que é socialmente útil, a cada um o que é devido, mas tendo em conta o interesse global da sociedade. Temos a justiça baseada na necessidade, que defende que se as pessoas têm necessidades diferentes, não têm de ganhar exatamente o mesmo. A crítica diz, mas isso acaba sempre por favorecer algumas pessoas em detrimento das outras. Justiça baseada no mérito, defende que a cada um aquilo que merece, criticando as pessoas que partem em vantagem. Justiça como equidade social. John Rawls, também conhecida por liberalismo social ou liberal igualitário. Para começar, consideramos uma sociedade em que a grande maioria das pessoas é muito pobre, mas em que existe um pequeno grupo de pessoas extremamente ricas. Será que uma sociedade assim pode ser justa? E porquê? Imaginemos agora uma sociedade em que todas as pessoas usufruem da mesma riqueza. Uma sociedade como esta será forçosamente justa? Porquê? O que dizem as pessoas? O rico diz que numa sociedade justa os ricos não devem ser prejudicados só por serem ricos. Já o pobre afirma que numa sociedade justa os pobres não devem ter menos acesso à riqueza só por terem nascido pobres. O inteligente diz que numa sociedade justa os inteligentes devem ganhar mais. O menos inteligente diz que o mais importante para a distribuição de riqueza não deve ser a inteligência de cada um. O trabalhador diz que numa sociedade justa
os mais trabalhadores devem poder ganhar mais do que os que trabalham menos. Já o preguiçoso diz que numa sociedade justa a distribuição da riqueza não deve depender de se trabalhar muito ou pouco. Com isto, nós entendemos que a sociedade é muito injusta, mas será que as pessoas são moralmente diferentes? Se não são, como justificar as diferenças de riqueza se as pessoas não forem moralmente responsáveis por essas diferenças? John Rawls pensa que muitas das diferenças na distribuição da riqueza acontecem por critérios arbitrários, isto é, razões que as pessoas não dominam, como os seus talentos naturais ou circunstância e contexto social. Se não somos responsáveis pelos talentos naturais, nem pelo contexto em que nascemos, então justifica-se uma correção na justiça, princípio da diferença. A teoria de John Rawls. Rawls sugere que, para encontrar os princípios da justiça corretos, devemos fazer uma experiência mental. Temos que imaginar uma situação em que os membros de uma sociedade sejam levados a avaliar princípios da justiça, sem se favorecerem indevidamente a si próprios pelo facto de serem ricos, pobres, talentosos ou poderosos. Ou seja, temos de imaginar que os membros de uma sociedade estão a avaliar princípios da justiça numa situação que garanta a imparcialidade de uma avaliação. Rawls designa essa situação imaginária por posição original. Aquilo que as caracteriza na posição original é o facto de estarem sob o véu de ignorância. Sofreram uma espécie de amnésia que as faz desconhecer quem são na sociedade e quais são as suas peculiaridades individuais. Por isso, são forçadas a avaliar princípios da justiça com imparcialidade, como quem está na posição original não sabe. Por exemplo, se é rico ou talentoso, não vai escolher princípios da justiça que favoreçam indevidamente os ricos ou os talentosos. Os princípios da justiça corretos são aqueles que seriam escolhidos na posição original. Nessa posição, os membros da sociedade, estando todos sob o mesmo véu de ignorância, ficam numa situação equitativa. Daí que Rawls nos esteja a propor uma teoria da justiça como equidade. Princípio da liberdade igual. O mais importante e que se sobrepõe aos outros dois, pois não há diferença nem oportunidade justa se não houver primeiro liberdade. Princípio da oportunidade justa, menos importante que o anterior, mas mais do que o seguinte, que é o princípio da diferença, que vem em consequência dos dois anteriores. Como funcionam os princípios da justiça? Estes princípios funcionam de modo interdependente. Se apenas houver liberdade, coloca-se em causa a justiça social, porque necessariamente uns indivíduos possuirão sempre mais bens do que outros e os que possuem mais possuirão sempre mais. A riqueza gera riqueza. Se apenas houver justiça social, coloca-se em causa a liberdade, porque limita-se a liberdade dos indivíduos para poderem possuir mais bens do que o número de bens que possuem. Torna-se assim necessário a conjugação da liberdade e da justiça social para que uma sociedade possa ser justa. Mas esta justiça social só é possível mediante um contrato esse que as pessoas não se beneficiem. Daí que provém o véu da ignorância que garante imparcialidade. Mas será que temos a capacidade postulada no véu da ignorância? Para promover a liberdade e a justiça social na sociedade, é necessário que o Estado signifique ou aplique os três princípios fundamentais que falamos atrás. Princípios da liberdade. Cada pessoa tem direito igual ao mais vasto sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdade para todos. De certo modo, implica o famoso princípio de que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. Os outros princípios, diferença e oportunidade justa, dependem deste. Por isso, jamais justificaria alguma situação em que alguém aumenta os seus rendimentos violando o princípio da liberdade, aceitando enriquecer, por exemplo, com a escravatura. Princípio da igualdade de oportunidades. Consiste em garantir a todos os indivíduos as mesmas oportunidades de acesso às várias posições e funções na sociedade, independentemente da raça, de ser rico ou pobre, e de ser homem ou mulher. Desde que os indivíduos possuem idênticas capacidades e competências, têm as mesmas possibilidades de acesso a um emprego, por exemplo. Isto garante que todos partam de uma base igual. Princípio da diferença. O princípio da diferença favorece também uma distribuição equitativa de riqueza. No entanto,
este princípio não afirma que a riqueza deve estar distribuída tão equitativamente quanto possível. Se as desigualdades na distribuição da riqueza acabarem por beneficiar todos, especialmente os mais desfavorecidos, então justificam-se. Para esclarecer o princípio da diferença, imaginemos duas sociedades. Sociedade 1. Todos têm a mesma riqueza, mas todos são muito pobres. Sociedade 2. Há desigualdades na distribuição da riqueza, mas essas desigualdades acabam por beneficiar todos, de tal forma que nem mesmo os mais desfavorecidos são muito pobres. O princípio da diferença sugere que a segunda sociedade é, apesar das desigualdades que a caracterizem, preferível à primeira. Isto porque, na segunda, os mais desfavorecidos vivem melhor do que os membros da sociedade estritamente igualitária. Por que razão pensa Rawls que, na posição original, as partes escolheriam os princípios da justiça por si indicados? Afinal, por que razão não escolheriam antes, por exemplo, um princípio da justiça de caráter utilitarista? Se o fizessem, conceberiam uma sociedade justa simplesmente como aquela em que há uma maior total de bem-estar, sem que o interesse o modo como este se distribui pelas diversas pessoas. Então, qual a razão que afasta Rawls do utilitarismo? Para o utilitarismo, se uma ação maximista, a felicidade não importa se a felicidade é distribuída de modo igual ou desigual. Dos níveis entre ricos e pobres são justificados pelo utilitarismo, desde que seja satisfeita a felicidade da maioria. Mas mesmo assim, o utilitarismo pode conduzir a uma sociedade mais justa. Vamos supor que tirar aos mais ricos para distribuir aos mais pobres faz mais gente feliz. Tal está, de acordo com o princípio utilitarista, maximização do bem e ao mesmo tempo garante uma sociedade mais justa. Então, por que razão Rawls continua a negar o utilitarismo? Exatamente porque o utilitarismo vê a igualdade como um meio e não um fim em si mesmo. Para o utilitarista, a igualdade é um meio para a satisfação da maioria das pessoas. Ora, Rawls entende que a igualdade é um princípio inviolável. Para Rawls, a igualdade é o ponto de partida e não o de chegada. É um princípio de toda a justiça e, por isso, inviolável. Mas o utilitarismo parece aceitar violar a igualdade se em causa estiver o maior bem para um maior número de pessoas.